Castelo de Cáccamo. O Castelo de Cáccamo é o maior castelo da Sicília e um dos maiores da Itália. A cidadezinha de Cáccamo fica a 45 quilômetros de Palermo, praticamente na metade do caminho para quem vai a Cefalù. Inegavelmente, é um lugar com uma história muito antiga. Cáccamo. De fato, Cáccamo foi escolhida pelos cartagineses como uma fortificação militar nas guerras contra os romanos, e por causa de sua excepcional posição estratégica, foi importante centro para os árabes e sucessivamente para os normandos. Posicionada no topo de uma colina, Cáccamo é um labirinto de vielas, casas, igrejas barrocas, sobre as quais está o imponente castelo com vista para o esplêndido vale formado pelo rio San Leonardo. O local, originalmente, devido à sua posição estratégica particular, foi ocupado por uma fortaleza ou torre de vigia árabe. As estruturas de estilo normando são conferidas por Matteo Bonello, senhor de Cáccamo no século XII, após a reconquista da Itália. A sala mais importante do interior é a Sala della Congiura. Nesta sala, em 1160, alguns barões normandos conspiraram contra o soberano Guilherme I da Sicília. A rebelião, porém, foi frustrada e reprimida pela raiz. Certamente o castelo de Cáccamo merece uma visita, pois sua estrutura é maravilhosa. Além disso, é um dos monumentos medievais melhor conservados na Sicília. Grande parte da fortificação remonta ao final do século I e era para a família Chiaramonte, os senhores feudais do lugar, um dos pilares defensivos desta parte da Sicília. Cheio de torres e ameias, por vários séculos resistiu aos ataques dos inimigos. Enfim, para entrar no castelo é necessário enfrentar uma longa subida em degraus. À direita, uma parede com ameias de onde se pode admirar a vila de cima e à esquerda a perspectiva do castelo acima da rocha. A subida ao castelo, caminhar por ele, é como dar um mergulho na Idade Média. Depois de passar a entrada dos antigos estábulos, através de um arco, chega-se ao terraço panorâmico sobre o vale. Um pouco mais adiante, um arco leva às prisões. Em algumas celas existem numerosas grafites, pinturas feitas por prisioneiros. Além disso, há algumas partes do castelo bem bizarras. Por exemplo, numa sala reservada aos hóspedes, aqueles menos bem-vindos, existe ainda uma pequena capela. Em frente ao altar é visível um alçapão, que, se necessário, era aberto para eliminar os personagens mais incômodos, que caíam numa espécie de poço profundo cheio de lâminas nas paredes e no fundo. Pode-se imaginar que fim terrível a vítima estava destinada. Enfim, a partir do portal do pátio, chega-se ao átrio, que foi o lugar de uma conspiração e que se tornou a história mais incrível do castelo. Foi precisamente ali que, em 1160, se reuniram os barões do Reino da Sicília, que se rebelaram contra o rei Guilherme I, liderado por Matteo Bonello, senhor do castelo na época. De acordo com algumas histórias, o rei Guilherme I da Sicília simplesmente detestava Matteo Bonello. Disse que, além do nobre ter conjurado contra o rei, também tinha manchado sua reputação com o assassinato de um conselheiro da corte. O rei em questão, apelidado justamente de
o mal se enfureceu. Mandou capturar Bonello e fez com que ele fosse torturado até a morte no seu próprio castelo. As lendas do castelo de Cácamo. Entre as salas medievais e móveis maravilhosos, o castelo é repleto de histórias de crime e mistério. Segundo a lenda, o fantasma de Matteo Bonello ainda vaga pelo castelo e durante a noite é possível ainda ouvir seus lamentos e gritos. Os que tiveram o azar de ver a assombração descrevem como um ser de rosto desfigurado, vestido com roupas de época, calça e casaco de couro, que se move lentamente, se arrastando. No entanto, parece que ele não é o único fantasma do castelo de Cácamo. Haveria também aquele de uma freira, filha de um dos senhores do castelo, morta por ter se apaixonado. Infelizmente, o pai da moça impediu os dois de ficarem juntos, matando o jovem e trancando sua filha em um convento, onde a menina morreu de tristeza logo em seguida. Ainda hoje, nas noites de lua cheia, à meia-noite, é possível ver uma bela freira vestida de branco, segurando uma romã na mão, como diz a lenda. Ela convida a pessoa para comer a fruta, porém você não deve deixar cair nenhum grão da romã. Se isso acontecer, a pessoa que comer a fruta será condenada a vagar com a freira pela eternidade. Porém, se você tiver sucesso, comer da fruta e não deixar cair nenhum grão, vai encontrar um tesouro inimaginável.